CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. E ao longo da pandemia, a gente vem debatendo vários segmentos econômicos que de alguma maneira sentem aí o reflexo por conta da retração econômica, por conta do isolamento social, por conta da quarentena, enfim. E hoje nós vamos destacar aqui um segmento que está em alta por conta justamente também da pandemia, que é o segmento do mercado erótico. E nós produzimos uma reportagem sobre esse assunto. O Marcos Moura, que está aqui, junto com a Thaís Sintra, fizeram essa reportagem de forma conjunta e vamos debater esse assunto a partir de agora. Oi, Marcos, bom dia. Bom dia, Ginês, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, né? Na pandemia a gente não pode encontrar aquele crush, aquele contatinho, né? A gente fica em casa sozinho e aí pode pintar um momento de redescobrir ou de descobrir, né? Para quem não teve essa primeira experiência, com prazer. É aquela coisa, né? Às vezes, antes só do que mal acompanhado, né? Porque você pode estar acompanhado pelo coronavírus, então... Até porque tem muita gente separando, né? Exato. Separando, que a esposa ou o marido, ou o namorado fica em casa, começa a perceber, olha, não era aquilo, acho que é melhor separar. Pois é, né? Na China teve recorde de divórcios, né? Durante o período de quarentena, né, gente? Peraí, vamos conversar, vamos redescobrir. E aí, aqui no Brasil, o mercado de produtos eróticos, ele cresceu quase 50% desde o começo da pandemia, ou seja, é aquela coisa que a gente sempre conversa. A pandemia trouxe, sim, uma crise econômica, mas alguns setores, alguns segmentos, né, logístico, isso é varejo, né, são varejo forte, alguns segmentos varejistas conseguiram escapar da crise e os sexy shops, as lojas de produtos eróticos foi um desses segmentos. Nós conversamos com uma loja aqui da capital, a Labareda, né, que é bastante engajada, tem campanhas interessantes para o Dia dos Namorados, em que investe bastante nessa questão do marketing para vender esses produtos de uma forma mais leve, né, porque tem muito tabu. E criativa, né? Criativa, exato. E o resultado vocês conferem agora, um trabalho saudoso meu e da Thaís Sintra. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Um dos lados mais severos da pandemia é o isolamento social. O isolamento, Thaís. Sem contato físico, não dá pra beijar, não dá pra se enrolar, não dá pra curtir com aquele contatinho. Isso é muito chato, né? E mesmo para os casados, o momento pode deixar a vida sexual monótona, sem graça, sem brilho. E é aí que é preciso reinventar o prazer de todas as formas possíveis. Seja ele solo ou com parceiro, hétero ou homo, não importa. Uma boa dose de orgasmo para ajudar a atravessar a turbulência do momento é fundamental. Exatamente. Segundo a psicóloga e sexóloga da Labareda Sex Shop, Karina Brum, a falta de contato físico e de relações sexuais provocou um aumento de 65% na compra de produtos eróticos desde o início da pandemia. As vendas aumentaram muito mesmo, muito. E como a gente sempre trabalhou prezando a discrição e o sigilo, né, as pessoas se sentem muito confortáveis. Então não tem risco, não tem medo, não gera insegurança. E para o nosso comércio, né, que exige esse sigilo, essa discrição, a pandemia veio para ajudar. Né? A gente se remodelou, inclusive estamos investindo ainda mais em produtos para delivery, enfim. E já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, Thaís. Nosso delivery está assim funcionando de forma integral desde o dia 23 de março. Nós fazemos todo o atendimento, a triagem, informamos os clientes sobre os produtos que nós temos em promoção, como que nós estamos tendo as novidades. A gente está aí num processo de orientação muito grande. Então, assim, nosso delivery está excelente, está incrível. Nós sempre mandamos, nós sempre despachamos produtos tanto para o interior de Mato Grosso do Sul quanto
para fora do Mato Grosso do Sul. Eu tenho cliente em São Paulo, tenho cliente no Rio de Janeiro, em Belém, mas o delivery aqui aumentou muito mesmo. E não é que muitos adultos ainda sentem vergonha de falar sobre assuntos como masturbação e sexo? E é a coisa mais natural para todo mundo, né? A Karina fala que todo o tabu em volta destes assuntos é muito ligado a questões culturais dos países. Eu acho que o que mais influencia essa questão de vergonha, constrangimento das pessoas, está pautado mais na parte cultural, né? De valores, crenças que o nosso país tem. Acredito eu que a Labareda, por ter uma sexóloga especializada em saúde da mulher e sexualidade, faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis e confiantes. Karina explica que se você nunca se permitiu experimentar o prazer através de um brinquedo sexual, o isolamento é uma ótima oportunidade para tentar. E não precisa contar para ninguém, não. Esse pode ser o seu segredinho. E para os casais que querem dar uma apimentada, a sexóloga lembra que um brinquedinho pode proporcionar uma grande aventura a dois. Se joga, viva! Afinal de contas, se a pandemia ensinou alguma coisa até agora, é que a vida é uma só e que a gente tem que aproveitar. Respeitando o isolamento social, é claro. É isso aí. De Campo Grande, Marcos Moura e Thaís Sintra. Pois é, assunto que é muito tabu, que gera muita polêmica, né, Ginês? E as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre isso. Não, e às vezes tem vergonha até de ouvir. Sim, vergonha de ouvir. E eu tô aqui com a Thaís Sintra, que fez a matéria junto comigo, né, Thaís? Que trabalho. Trabalho bom, né? Um trabalho... Cadeira, gente. Eu quero até elogiar a reportagem, porque ela foi de uma forma leve. Nós trouxemos economia para dentro da reportagem, trouxemos comportamento, né? E é um assunto que, né, se não tivesse um aumento de 65% das vendas, né, não era uma coisa a se considerar. Então isso é fato. As empresas estão lucrando com isso, isso mostra o retrato do momento. Exatamente. Muitos sexy shops não tinham delivery. E investiram no delivery e tá sendo assim aquela coisa. Você compra pelo WhatsApp, pede pelo catálogo e chega na sua casa. O prazer é delivery. Olha que maravilha. E isso é uma coisa que a pandemia transforma, né? Muda o hábito de consumo. Então, quer dizer, no pós-pandemia, se esse serviço de delivery continua, quem sabe consegue cativar um público um pouco maior, né? E para falar sobre sexualidade, para falar sobre descoberta, para falar sobre prazer, sobre tudo, nós convidamos hoje aqui a Johanna Della Costa, que é jornalista e que é criadora do Papo de Vênus. Bom dia, Johanna, tudo bom? Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Agora é um pouco melhor, né? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Johanna, uma das coisas assim que a gente tem, quando pensa nesse assunto, uma das coisas que vem na cabeça é a questão do prazer feminino, que é um pouco negligenciado, principalmente em relações heterossexuais. E a descoberta, a mulher precisa se descobrir, aliás, todo mundo precisa se descobrir, né, e se tocar, e não existe fórmula mágica, a gente estava conversando sobre isso. Sim. Não existe fórmula mágica para chegar à descoberta. O que você pode dar de dica, de conselho para homens e mulheres nessa pandemia que querem se conhecer melhor? Então, Marcos, na verdade, quando a gente vai falar sobre sexualidade feminina, né, e aí minha base de estudos é sobre mulheres cisgêneros, então mulheres que têm uma anatomia biologicamente ali, vagina, útero, a gente precisa falar de uma reparação histórica, né, porque a sexualidade da mulher, ela sempre foi uma ferramenta de controle. Né? Então, assim, controla-se o corpo feminino a partir da sua sexualidade, isso na história da humanidade. Então, buscar essa emancipação sexual, que é o que eu trabalho na Papo de Vênus, é exatamente fazer essa reparação histórica, né? A sexualidade, ela não está só entrelaçada com o orgasmo, com a ejaculação, com o prazer. A sexualidade, ela é também um espelho, um reflexo daquilo que vivemos, da nossa cultura e vice-versa. Então, quando nós trabalhamos a nossa sexualidade, a gente trabalha outras esferas da vida, né? Então, para a mulher
é como se fosse trabalhar a autoestima, é como se fosse trabalhar seu empoderamento pessoal, e isso vai ser externado nas outras esferas da vida, como na carreira, no relacionamento, na família. E a gente, como sociedade ocidental patriarcal, né, dominada por homens, a gente tem sempre que pensar que o sexo, como a gente vê ele, é completamente diferente de como a gente poderia ver de uma forma mais saudável. Então, a gente sempre coloca o sexo em torno da penetração, em torno de estigmas que, na verdade, é um sexo não saudável, é um sexo cheio de performance, é um sexo que a gente acaba sexualizando e não olha como o corpo como algo natural, o corpo como o sexo como uma necessidade biológica. A gente não conversa sobre educação sexual e tudo isso interfere nessa relação da sexualidade, né? E tem muito tabu e muito estigma em relação a usar produtos eróticos, brinquedos, né? E aí há uma gama, dá uma variedade muito grande de apetrechos, de produtos que podem levar ao prazer, né? Que ajudam as pessoas a atingir o orgasmo. E uma das coisas que é um tabu, principalmente em relações heterossexuais, são os lubrificantes, né? Que é algo essencial, é preciso estar lubrificado para ter uma boa relação. Sim, é essencial, até porque a lubrificação natural do corpo significa que você está sentindo prazer, né? E numa relação heterossexual, a gente pode colocar aí que quase nunca, dentro dessa educação sexual que a gente tem ao longo da vida, o homem, precisamente nessa relação, ele fica um pouco preocupado com isso. Porque, em sua maioria das vezes, não fica tão preocupado, né? Então, assim, quando a mulher que possui vagina, né, ela fica excitada, automaticamente ela fica lubrificada, o canal vaginal se expande para receber o falo ou o brinquedo erótico, o que seja. Então, assim, é uma preocupação que se deve ter, porque senão há atrito, né? A gente, como eu estava dizendo, vê o sexo de uma maneira muito mais prática, de uma maneira mais robótica, mas a gente tem o resto do corpo. Então, o resto do corpo, ele tem áreas erógenas, ele tem eletricidade. Acender e trazer calor para o corpo é uma maneira de você sentir-se mais excitado e, consequentemente, mais lubrificado. Então, não vai ter dor na relação, não vai ter atrito na relação. Então, a gente precisa começar a desconsiderar. Porque essas relações heterossexuais também acham que vão disputar com o produtinho sensual, né? Então, eu não vou indicar um produto sensual, um vibrador, uma cápsula vibratória ou até mesmo um lubrificante, porque vai ser meu concorrente, né? Porque a gente vive nessa perspectiva do falo, né? Que o falo tem que ser o autossuficiente. Isso é ruim para a mulher e é ruim para o homem também, né? Então, assim, entender a lubrificação como um processo natural e que precisa acontecer é muito importante, porque daí deixa de ser uma obrigação. Existem mulheres que têm uma biológica diferente, que demora. A gente estava conversando e a respeito disso, por exemplo, por que os homens ficam excitados facilmente? É uma coisa cultural? Não, também é biológica, né? O homem, para se manter ereto ali, precisa de irrigação sanguínea, tanto a vulva, né, o clitóris, quanto a glande, o pênis. Então, o homem ele precisa de 250 ml para se sentir ereto, para se sentir desejado, estimulado ali. A mulher, ela precisa de 500. Então, assim, eu preciso demorar mais ali, eu preciso dar mais uma atenção ali para que haja uma lubrificação, né? Não adianta eu usar vários métodos, né, que não vão me ajudar. E assim, para quem tem dificuldade em se sentir lubrificado, mesmo excitado, é interessante, sim, buscar isso. É algo você pode buscar dentro do produto erótico ou um produto orgânico, um óleo de coco, alguma coisa que seja nesse sentido. Preliminares, viu, gente? Exatamente. Preliminares, tanto no futebol quanto na cama, é essencial. A gente tem que ser criativo nessas horas, né? Eu conversei também com a Emily Maiuco, que ela é proprietária do Sex Shop Poderosas e Atrevidas, e ela citou uma situação assim que está acontecendo muito dentro da loja, que pelo fato de você estar de máscara, as pessoas, os clientes, eles ficam mais à vontade para olhar os produtos, né, os brinquedos, enfim. E eu achei interessante isso, né, porque ela falou que existe esse tabu, que a sociedade, a gente como um todo, como você mesma citou, a gente está num sistema patriarcal, a gente sofre muito com o machismo, e isso de uma certa forma influencia, né, o comportamento até dos homens, e enfim. E aí eu achei interessante isso, sabe? Que ela falou, por estar de máscara as pessoas estão mais, assim, se sentem mais à vontade, sabe? Para olhar. Você acha que isso, de uma certa forma, na pandemia,
Isso tem, assim, tem uma ligação? Você acha que isso com certeza, mesmo? Né? A gente tem uma relação com o sexo muito conservadora, né? É o que eu falei. A gente não olha como algo natural e não conversamos a respeito, né? Quando a gente conversa sobre performances sexuais, que às vezes a gente nem tá fazendo, mas a gente tá ali falando porque o grupo ali necessita daquela conversa. Mas até para comprar uma camisinha, né? Quando você é mulher é pior ainda. Às vezes o menino se sente constrangido, né? O rapaz, tudo mais. Mas a gente fica nessa... Nossa, eu tô indo comprar uma camisinha. O que vão pensar de mim? Vão pensar que você vai fazer um sexo seguro, né? Que bom. Johanna, e até pela sua experiência, o que você percebe mais? De quem parte a iniciativa de comprar um brinquedo sexual? Parte mais do homem ou mais da mulher, ou isso você não conseguiu identificar ainda? Olha, isso mulheres sempre buscam mais os produtos, né? Mas assim, existe uma parcela também de homens, principalmente na comunidade LGBT, que investem muito no seu prazer. Isso é muito legal, né? É muito importante. Mas dos homens que não fazem parte dessa comunidade, né? Homens héteros, cisnormativos, eles evitam, porque eles acreditam muitas vezes que estão competindo com ele, com o prazer que ele pode oferecer. O brinquedo é o concorrente. O brinquedo é o concorrente, na verdade ele é o aliado. E que se ele souber entender essa perspectiva, ele vai ser muito mais feliz e vai trazer muito mais prazer para a relação dele, né? É aquela coisa, vamos pro campo de batalha armado, né? Vamos com todas as ferramentas para poder lutar uma boa guerra. Mas assim, o meu público maior é mulheres, até pela minha pesquisa, pelo que eu falo, mas eu tenho clientes homens, sim, que buscam produtos sensuais, principalmente para lubrificação, porque acho que rola uma consciência ali de vez em quando de que está precisando mesmo facilitar ali a introdução e tal, a relação. Para a gente finalizar, você avalia que essa pandemia que trouxe efeitos horríveis, né, principalmente na saúde, mas tentando olhar para um ponto positivo, você acha que muitos conceitos entre casais, e não importa o tipo de casal, vai mudar após isso? Com certeza. Eu acho que não só dentro da relação sexual, como num todo, né? Eu acredito que o afeto, o toque, exploração de todas as áreas erógenas do corpo vão ser mais requisitadas, né, após a pandemia, porque a gente só sente falta daquilo que a gente não tá tendo, né? Então, quando a gente foi proibido de ter contato, beijo e tudo mais, aí acaba que eu acredito que vai ser mais benéfico para todo mundo, porque, de certa forma, as pessoas vão valorizar mais o contato físico, a busca, né, pelo corpo do outro, pelo quem é o outro. Eu acho que vai ser mais saudável. E a gente já percebe isso hoje, Ginês, na questão do abraço, né? Que não é uma coisa nada sexual, mas eu, por exemplo, chego em casa e falo, poxa, que vontade de dar um abraço num amigo, numa amiga, na minha mãe, num parente. Não é só você, Marcos. As pessoas estão carentes disso, né? A gente falou aqui, inclusive na semana passada, com a Mel Tamaciro, que a distância humana, né, por conta da pandemia, está provocando alguns efeitos aí, vontade de abraçar. O coronavírus e suas lições, vontade de cumprimentar as pessoas, pegar na mão. É muito do brasileiro isso. Sim, sim. Eu quero agradecer a Johanna Della Costa, jornalista, que esteve aqui com a gente hoje, falando um papo aberto sobre mercado erótico e comportamento humano. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado e também ao Marcos e à Thaís, que produziram essa reportagem pra gente, e ao Valdir, que colocou essa trilha agora pra gente encerrar essa reportagem. Pode colocar, Valdir. Muito obrigado. Agora são 10 horas e 27 minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.